Vamos entrando, sejam bem-vindos. Quinta-feira, iremos amanhecer juntos aqui mais uma vez. Bom dia, Ana Carol. Vamos entrando, compartilhando. Bom dia, Pati. Vamos iniciar essa quinta-feira na presença de mulheres. Bom dia, Liliane, que buscam se desenvolver tanto espiritualmente, quanto alma, quanto corpo, que buscam uma transformação e também estarem aí na presença do Senhor. Vamos começar o nosso dia hoje com muita força, com muita proteção e bênção. Bom dia, Sandra. Todos esses dias tem sido incrível aqui estar ao lado de vocês, trazendo um pouquinho a palavra, trazendo um pouquinho aquilo que eu acredito, trazendo um pouquinho sobre aquilo que me inundou desde quando eu me batizei, desde quando eu verdadeiramente conheci Jesus Cristo de uma forma completamente diferente de quando eu era criança. E o quanto isso me trouxe entusiasmo. E quando a gente começa nessa caminhada de fé, o espírito é incomodado e a gente fica com aquela sensação de que precisa fazer mais, de que precisa transbordar, de que precisa jorrar a água para outras pessoas, sobre tudo aquilo que eu no caso vivenciei pós-batismo e pós processo todo nessa caminhada que tem sido. Então, o intuito é a gente se unir aqui e levantar um exército de mulheres que querem estar aí em comunhão, estarem aí com a sua fé inabalável, conhecendo todos os dias um pouquinho sobre Jesus, abençoando não só a sua vida, mas todos aqueles que estão ao redor, a sua família, seu trabalho. Bom dia, Arte Única. Bom dia, Paula. Falei na segunda-feira, para quem não sabe, quem não estava aqui, que eu me questionei muito durante 2 meses, porque como assim, vou abrir uma live, acordar às 5h30 da manhã, começar a falar sobre Jesus, sobre alguma coisa e tal, como assim, né? A gente questiona demais às vezes, mas quando o negócio começa a ficar bem cômodo, a gente precisa fazer e obedecer. Eu pude presenciar muitas mudanças a partir do momento que eu me batizei. Principalmente me trouxe refrigério para minha alma, trouxe alimento para minha alma. Eu consegui trazer mais entendimento sobre algumas tribulações, sobre alguns problemas e principalmente curar dores, decepções, mágoas. Foi através de Jesus. Ele faz milagre nas nossas vidas. Milagre. E hoje o tema será sobre a água que funciona. Afinal, qual será essa água, hein? Comecem aí a oração de vocês, cada uma com sua oração, cada uma pedindo para Deus invadir o seu lar, para Deus estar ao seu lado, mandando anjos para lhe proteger, agradecendo por mais um dia. Vamos amanhecer hoje mais uma vez aqui juntas, como eu falei. Vão orando e vão agradecendo. Muito lindo ver essa união aí de mulheres que querem transformação, principalmente entender, estão abertas ao conhecimento, estão abertas a ouvir outras pessoas também.
pode ter certeza que no final, amanhã, sexta-feira, aquela resposta que você tanto espera, se você continuar nessa caminhada, buscando, se permitindo, sendo humilde para ouvir, sendo humilde para conhecer, sendo humilde para abrir a Bíblia, para orar por você e para os seus familiares, vai acontecer. Então, a água que funciona, hoje o tema que eu trouxe para vocês, qual será essa água? Na verdade, essa água, como eu falei para vocês, quando eu me batizei em agosto do ano passado, eu, independente de religião, tá? Mas eu vou precisar entrar nessa parte, espero que vocês me entendam. Quando eu era católica, praticante na fase da adolescência, eu conheci Jesus Cristo, eu sabia que Jesus Cristo tinha passado por nós, morrido na cruz, salvado a nossa alma e tudo mais. Só que a partir do ano passado, quando através de uma busca incansavelmente sobre autoconhecimento, sobre conhecimento, sobre estar muito cansada, sobre não ter entendimento sobre algumas coisas, sobre algumas tribulações do meu casamento, sobre algumas incertezas do meu lado profissional, como todas nós mulheres passamos, sobre como educar melhor o meu filho, como trazer virtudes e valores da melhor forma possível. O mundo hoje, com tantas influências e com tantas informações, quer sejam elas positivas, mas também muito pro lado negativo. Também teve momentos que me chocaram muito de ver essa geração, quanto suicídio anda se tendo. Eu, por ser mãe, me preocupei demais. E foi aí que eu comecei essa busca, e foi aí que eu comecei a querer entender sobre tudo, porque não dá pra ficar simplesmente ouvindo histórias, sabendo de coisas, passando por situações, quer sejam, como eu falei, no casamento, quer por não entender o parceiro, quer seja na profissão, por não entender certas coisas que não davam certo. E foi aí que tudo começou, e eu acabei me batizando em agosto, porque uma mulher, quando ela busca o conhecimento, ela precisa também estar conectada com a sua parte espiritual. E como se conectar com essa parte espiritual? Então foi aí que tudo começou, né? Buscando aí, através do Spotify, o Café com Deus Pai, todos os dias. Então, através do Café com Deus Pai, eu comecei a me familiarizar em ouvir, né, a palavra, ouvir alguns versículos, até então que eu não tinha nenhum conhecimento, por mais que eu já fui católica, praticante. E através de uma amiga que sempre falava comigo, que sempre me dava muitos conselhos bons, eu me batizei. E nessa água do qual eu me batizei foi quando eu encontrei realmente um significado totalmente diferente. É como se o velho tivesse deixado e o novo tivesse começado. Precisou terminar algo para começar algo novo. E por quê? Como eu falei para vocês, para tentar ter tudo isso aí em perfeita harmonia, não só o conhecimento, mas também a parte da espiritualidade. E nós mulheres, se você é casada, se você é mãe, a gente precisa estar nessa batalha junto com Deus, protegendo o nosso marido, protegendo os nossos filhos contra o mundo, contra as batalhas espirituais que todas nós enfrentamos ou enfrentaremos um dia. Então, foi por isso que eu comecei a me proteger, foi por isso que eu comecei nessa caminhada e não consegui parar. Não tem como parar. A partir do momento que você experimenta a água que Jesus Cristo te dá, você tem uma sensação de tanto alívio, de tanta paz, de tanto amor. É aquele amor que às vezes a gente busca externamente, que busca em coisas, que busca em pessoas, que busca em ter sucesso, mas na verdade o amor, o sucesso, a integridade, tudo aquilo que a gente precisa está aqui, ó, dentro de nós. Mas pra gente ter tudo isso, a gente precisa ativar, a gente precisa estar em movimento. E a parte espiritual, ela faz toda a diferença, sim. Ela precisa, porque Deus é a base. E a gente precisa ter essa intimidade, essa comunhão. E aí, depois de todo esse processo, veio aí, como eu falei na segunda, esse incômodo de começar a trazer esse entusiasmo, essas transformações, esse testemunhos que eu estou trazendo aos poucos de mudanças comigo, mudanças ao meu redor, mudanças no meu casamento, mudanças com o meu filho, que agora ele está numa fase da pré-adolescência. Então,
muitos hormônios e a gente precisa lidar da melhor forma possível e tentar passar o melhor, principalmente, como eu falei, no mundo. Há muitas informações que eles têm hoje em dia acesso e a gente tem que estar atenta. E a água é essa, a água que funciona. Foi quando eu me batizei, foi quando eu conheci, foi quando Jesus me deu essa água, foi quando eu me senti preenchida, foi quando eu não conseguia mais sentir aquela necessidade de busca em sucesso, de busca de aprovação, de busca de querer reconhecimento, de busca de um relacionamento perfeito, porque Deus me deu tudo aquilo que eu precisava, aquele amor incondicional que é gratuito. É a única água que você encontra que é gratuita. Diferente daquela que você compra no mercado, que você paga, que você tem que comprar e, enfim, e ela te sacia por um tempo determinado. Agora, essa água de Jesus que funciona, ela é inesgotável. É uma água sem fim. E a hora que você começa a experimentar essa água, você não para mais. Não tem como parar mais. É tanto amor que te irradia. É tanto, como eu falei, entusiasmo. É tanta vontade de querer estar mais em contato, mais em sintonia, em querer aprender mais. Claro que eu tive vários questionamentos e ando tendo e tenho até hoje. O questionamento te leva ao conhecimento. A verdade sempre vai nos libertar. Então não é porque eu conheci e que fiquei por isso. Não, eu busco, eu vou atrás, eu questiono, eu entendo. Eu erro, eu continuo às vezes ali com os meus altos e baixos, como todas nós mulheres temos nas nossas vidas. Por mais que a gente anda e está nessa caminhada de fé, de busca e de batalha, abençoando tudo e todos que estão ao nosso lado. Então, essa água que funciona é sobre a água de Jesus. É um presente que Ele nos dá. E como eu falei, né? É algo inesgotável. E pode ser que um dia você tenha pensado, como eu pensei, e também falei, divulguei, compartilhei aqui com vocês na segunda. Eu abri uma live, eu comecei a falar sobre Jesus. Por quê? Ai, meu Deus, a gente às vezes se questiona espiritualmente, às vezes a gente se questiona se é digno, às vezes a gente fica com vergonha. Sim, vergonha do evangelho, vergonha de falar, vergonha de transbordar, vergonha de falar daquilo que você acredita. Porque você vê as coisas que andam mudando, você vê o quanto de maturidade você vem desenvolvendo, que não é sozinha, não é através da sua força braçal, mas sim espiritual. E às vezes, quantas de vocês já não tiveram vergonha de se posicionar? Ainda mais no mundo de hoje, onde não pode se falar mais nada, porque tudo é ou ofensivo, ou distorcido, ou se você fala e se posiciona na sua verdade, você é intolerante a outras coisas. Ou se você é isso, agora seu cabelo vai ficar na bunda, você vai usar saia comprida e você nunca mais vai beber e você vai ficar chata. Quantos questionamentos, quantas coisas desconhecidas que às vezes passam, principalmente quem tá no começo, como eu passei aí no começo, e fiz e tive. Nossa, será que alguns amigos vão se afastar de mim? Nossa, aquele amigo vai achar que eu vou ficar agora muito beata, só indo à igreja e não vai nem compartilhar mais as fofocas. É isso que já passou na minha cabeça, gente. Mas olha só, independente da religião, como eu falei, não tem nada a ver isso tudo, tá? É você, mulher, estar conectada com a sua parte espiritual, independente do que você acredita, se você acredita num Deus supremo, se você acredita no universo, independente da sua religiosidade. A importância aqui é a gente trazer a espiritualidade. A religiosidade, aquela que é rígida, imposta por leis, cresce o cabelo, usa saia ao respeito. Só que algumas leis cegam e as pessoas acabam ficando no automático. Então não, a gente tem que trazer a leveza do que é ser uma mulher que se conecta, que ora, que abençoa o seu lar, que traz a compaixão e compreensão para problemas que possam existir.
de uma forma, de uma perspectiva diferente. É através esse esclarecimento e essa clareza da água de Jesus. A água que eu bebi e que eu não consigo parar de beber e Ele me dá todos os dias de graça. Como eu falei, a única água que a gente tem gratuitamente é um presente. E independente de você se sentir indigno ou não espiritualizado, pode ter certeza que Deus não te vê assim. Ele está te esperando para você o aceitar. E é por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, que a gente tem a intimidade, a verdadeira intimidade com Deus. Jesus Cristo precisa estar presente nas nossas vidas. Jesus Cristo, a gente precisa falar mais sobre Ele, ser servas de Jesus Cristo. E, como eu falei pra vocês, é uma água que satisfaz a nossa alma. Sabe aquele cansaço, aquela incompreensão, aquelas batalhas e os problemas que não param de acontecer na sua vida, e você se questiona e fica pesada, e briga aqui, e amizades que dão errado ali, e fofocas ali, e falsidades aqui, e o chefe aqui, no meio de trabalho. Essas batalhas que acontecem nada mais são que problemas que a gente precisa de oração, proteção e espiritual. Todas essas batalhas não são carnais, são espirituais. Por isso que nós, mulheres, precisamos estar aí em comunhão, abençoando e orando, principalmente se você é mãe, para a gente educar e ensinar os nossos filhos no caminho reto, da verdade, com princípios e valores. E fazer a vontade de Deus, que é o que eu tô fazendo aqui, que eu me questionei, gente, por quê, né? É obedecer e se juntar a Cristo para continuar e terminar a obra que Ele começou. E claro, ter essa água que Jesus nos entrega, que mata a nossa sede, que mata os prazeres deste mundo momentâneo, para nos trazer algo inesgotável, que nos preenche e que nada mais nos falte, do qual a gente precisa buscar externamente. É uma fonte suprema de alimento, e manter este meu testemunho aqui para vocês faz com que eu acabe jorrando e transbordando esta água que eu recebi. E é por isso que o tema de hoje é sobre essa água que funciona. É sobre as transformações que eu ando tendo, é sobre as coisas que eu ando vivenciando, é as maravilhas que andam acontecendo ao meu redor, é alguns livramentos, amizades que se afastam. Questionei no início, mas às vezes pode ser, só Deus sabe. São amizades que precisam às vezes não estar com você no momento, talvez porque sentou em mesas que não falaram tão bem assim a seu respeito. Deus sabe ver tudo. Então sim, Deus está te livrando, te trazendo um novo, te trazendo pessoas novas que vão estar na mesma frequência para te fortalecer espiritualmente e você continuar nessa batalha que não é uma coisa que você começa e para, é sem fim. Então, trazer esse testemunho, falar um pouquinho, eu não falo tudo aqui, eu falo muito mais em outro canal, que é a comunidade, para algumas amigas, quando estão abertas em querer entender sem julgar, porque nas minhas amizades eu tenho tanto pessoas cristãs quanto outras religiões, e é muito complicado às vezes eu me sentir até confortável em poder falar. Eu até tento, mas eu também espero até o certo momento que eu consigo, que eu posso. Então, quando a gente encontra essa água, esse alimento, a gente consegue levar e repassar e transbordar na vida do outro. A gente tem essa necessidade, sabe? É igual o conhecimento. Quando você aprende algo novo, você fala, nossa, que legal. Não acredito. É assim que faz essa receita? Eu vou compartilhar. Mãe, olha essa receita que eu descobri. Você liga já pra sua mãe. É a mesma coisa. Quando você descobre a água, fonte inesgotável de Jesus, é uma coisa assim, ó, que você fica maravilhada e você fala, eu preciso compartilhar. Por isso que fica nessa, entendeu? Nesse entusiasmo em querer falar. E é a única água que cura, é a única água que traz refrigério para nossa alma, que traz
cura para algumas dores, feridas para alguns entendimentos também. E tem até uma passagem, eu vou contar aqui para vocês e ler junto, sobre Jesus e a mulher samaritana. Quem conhece aqui? Quem não conhece, estiver aberta em querer conhecer, esteja aqui junto com a gente, tá? Olha só. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João naquela época. Mas de fato não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. E no caminho ele tinha de passar na região da Samária. Chegando lá, nessa cidade, havia um poço de Jacó. E era mais ou menos meio-dia, pensa, num sol bem quente. Jesus pegou e sentou lá, cansado da viagem, e os discípulos foram atrás de alimento para ele, que ele estava cansado e com fome e com sede. Só que ele falou que não precisava, mas os discípulos falaram, não, eu vou, deixa eu ir lá rapidinho, ver se eu encontro alguma coisa, e Jesus sentou. Naquela hora que ele sentou naquele poço, ele sabia o porquê que ele estava lá e o porquê que ele tinha que sentar lá e não continuar com os discípulos, tá? Isso se chama estar conectado com o Pai, e a gente fica mais sensível à voz de Deus também, quando a gente está nessa caminhada. E, de repente, uma mulher samaritana veio e se aproximou deste poço para tirar a água. E Jesus disse-lhe, por favor, me dê um pouco de água para ela. A mulher respondeu, o Senhor é judeu, porque naquela época judeu não conversava com quem era da Samária, tinha algumas questões de conflitos por questões religiosas, tá? Por isso que eu não gosto da religiosidade, eu sempre falo que a espiritualidade é o que tem que invadir o nosso ser, a nossa vida, a nossa casa. E então como é que o Senhor, ela disse, me pede água? Jesus então disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você poderia e ele lhe daria a água da vida. Ele quis dizer o seguinte, se você souber quem eu sou e se você pedisse para Deus, pode ter certeza que Deus te daria essa água, independente de quem você seja. Porque, mais uma vez, os homens criam conflitos e criam julgamentos. Então, naquela época, judeu não podia falar com os samaritanos. Tinha esses conflitos religiosos. Só que isso são coisas de homens, não de Deus. Porque Deus, ele não vê essas diferenças, ele não te julga por quem você é, o que você faz, o que você fez. Ele simplesmente te dá aquilo que você pede. Se você o busca, você encontrará. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Ela não estava entendendo quando ele falou sobre a água da vida. Nosso antepassado Jacó nos deu este poço e ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Jacó é uma figura muito importante, tá? Ele tem uma passagem que veio-se primeiro o Adão, depois o Isaac, depois o Jacó, filhos aí de Deus. E ele que criou esse poço. E aí ela começa a falar que esse poço era de Jacó, enfim, explicando sobre o poço. Bom dia, Pedro. E que ele não tinha água, o balde, como que ela ia conseguir pegar, talvez, para ele, enfim. E Jesus lhe disse, quer beber desta água, quem beber desta água terá sede de novo. Mas ele não estava falando daquela água específica do poço. Vai entendendo aqui, ó. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, como eu falei, a água que funciona é a água de Jesus, não a água que a gente compra no mercado. A água inesgotável, como eu comecei aqui falando, por que eu comecei a fazer essas lives, trazendo um pedacinho de um testemunho, é sobre a água que funciona. É a água da vida, a água que realmente é diferente dessas que você compra. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Quando a gente pega a água de Deus, de Jesus, ela se torna eterna nas nossas vidas. E é uma fonte inesgotável. Então a mulher pediu, por favor, então, me dê essa água que eu não vou mais ficar tendo que vir até o poço para retirar. É uma caminhada longa e toda hora eu tenho sede.
e tenho que pegar essa água do poço. Assim eu nunca mais terei sede, ela disse, né? E Jesus falou, vai chamar o seu marido e volte aqui. Mas ele foi intencional na pergunta. Jesus sempre é intencional, tá? Ela disse, mas eu não tenho marido. Como que eu vou chamar o meu marido? Era uma mulher que acabou de conhecer Jesus e falou, eu não tenho marido. E Jesus lhe diz, você está certa em dizer, realmente você não tem marido. Então ele foi intencional na pergunta. Pois você, mulher, já teve 5 maridos. Sem conhecer, ele já estava falando como um profeta, né? E ela assustada. Nossa, ele está revelando a minha vida. Quem é ele? E este agora que você tem, de fato, ele não é seu marido. Provavelmente devia ser um homem já casado. E Jesus Cristo quis só trazer uma reflexão para ela. Vai lá chamar o seu marido para eu dar a água para vocês. Ele sabia o que ele estava perguntando, mas ela disse, mas eu não tenho marido. De certo, mulher, você não tem marido. Aliás, já teve 5, mas esse agora não é teu marido, é de outra pessoa. De fato, deveria ser de outra pessoa. E a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque começou a revelar a vida dela e falar coisas que vai saber se aquele homem do qual ela estava não era escondido, né? Se fosse um homem, marido de outra pessoa. Talvez, se ele sabia de algo da vida dela que muitos não sabiam, é porque realmente ela começou a questionar. Então, você é um profeta. E Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e é por isso que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo um dia chegará. E o mundo que ele vier, vai explicar, um dia que ele vier no mundo, um dia ele vai explicar tudo isso para nós. Pois eu que estou falando com você, respondeu Jesus. Eu sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois Jesus estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e começou a transbordar, a passar tudo aquilo que ela tinha vivenciado naquelas pequenos minutos com Jesus. Sobre a água da vida, sobre revelar sobre a vida dela. E ela já foi na cidade chamando, venham ver o homem que falou sobre a minha vida. E todos começaram a se questionar quem seria esse profeta. Enfim. Mas o que mais me chamou a atenção também aqui, foi que os discípulos estavam preocupados, né? Se ele queria comer alguma coisa. E Jesus respondeu, por isso que eles continuaram e deixou Jesus lá ali, que ele quis ficar sentadinho no poço. E Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros e a questionar, será que alguém já trouxe comida para ele? Como assim? Nesse sol quente, ele aqui ficou esperando a gente foi atrás de comida e ele falou que tem comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses terão a colheita, mas olhem e vejam bem os campos, os que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. O que ele quis dizer aqui? Que a comida que ele tinha não precisava ser dada pelos discípulos, porque ele tinha a água, fonte da vida, que era obedecer o seu Pai, Deus, e terminar a missão que ele deu para ele fazer na terra. Porque muitos de nós, a gente quer colher aquilo que se planta, mas esperar essa colheita acontecer. Como ele falou, vocês esperam 4 meses a colheita para então pegar aquilo que é maduro. Mas vocês podem, ele explica aqui, não só terem a colheita na mesma hora que semeiam, e continuar essa caminhada e transbordar esta água inesgotável dos quais eu te dou.
Então, não espere, mulher, o momento certo para começar a falar sobre Jesus ou a colheita para então você entender que agora você está pronta. Faça durante o processo, durante a caminhada. Semeia e vai colhendo. Semeia e vai colhendo. Porque a gente pode ter a graça e ao mesmo tempo, se a gente continuar fazendo também a nossa parte, em obedecer a Deus, em se juntar a Cristo e terminar a obra dele, que ele começou. Que é jorrar essa água, essa fonte inesgotável, que é a água viva, que é uma água eterna, que nos sacia, que nos cura, que nos dá refrigério para as nossas almas, para a nossa alma, para as nossas vidas, para todos os problemas que possam existir. Então, é sobre isso que eu queria trazer, sobre esta água inesgotável, que é a única que funciona, diferente daquela que se compra no mercado. É sobre a gente poder falar sem vergonha do Evangelho. É sobre a gente estar à frente, sem questionar se é digno, se é realmente espiritualizado. Semeia e vai colhendo no mesmo tempo. É sobre a gente entender que o alimento que o mundo nos dá, alimentos diversos, eles nos saciam. Até mesmo momentos, prazeres momentâneos da carne, eles nos saciam por um curto período de tempo. Fora os problemas que possam depois acabar nos ocasionando, frustrações, enfim. Mas a água de Jesus, estar nessa caminhada, estar estudando, buscando conhecimento, entendendo, abrindo ali a Bíblia e falando, tá, mas deixa eu entender por quê. Por quê? Não tem problema você ser um questionador como Pedro, não tem problema, mas buscar, ter essa vontade, essa sede de querer entender e buscar essa água, essa fonte da vida que Jesus quer nos entregar, para então jorrarmos e compartilharmos e transbordar, que é o que eu estou fazendo aqui, com outras pessoas, por obediência a Ele, não porque eu quis e começar a acordar às 5h30 da manhã. E claro que eu me questionei qual o motivo, por que eu, por quê? Mas quando a gente começa nessa caminhada, o Espírito Santo ele vai incomodando. Continua assim. Então, quero convidar todas vocês, mulheres que estão nessa caminhada, mulheres que estão querendo entender mais sobre essa caminhada, tirem a religiosidade, independente da sua religião, se você acredita em Cristo. Vamos nos espiritualizar, vamos fazer realmente, colocando em prática, orando pelos nossos familiares, pelo nosso marido, pelo nosso trabalho, pelo nosso filho. E abençoando aqueles que precisam. Não só indo aos domingos, se você é uma religiosa nata, só para poder ir ao domingo e falar, fiz o meu dever, como católica ou como evangélica, fiz o meu dever. Aí volta na segunda-feira, já tá lá reclamando, fofocando, falando mal do outro. E a vida bagunçada. E a família toda disfuncional. Por quê? Vai acontecer um momento em que os adoradores de verdade, que adoram o Pai em espírito e verdade, vão surgir. Não aqueles que vivem no automático, no qual a religiosidade traz cegueira. Não somos melhores que ninguém, mas precisamos fazer a nossa parte para nos tornarmos melhores para nós mesmos e colocar em prática. Então, o meu convite aqui é para todas nós nos unirmos, criar esse ecossistema de mulheres fortes, que estão nessa batalha ao lado de Jesus Cristo, juntando-se a Ele para ter essa intimidade com o Pai, abençoando o seu lar, abençoando seus familiares e transbordando na vida de outras pessoas. Muitas pessoas às vezes precisam de apenas uma palavra sua. Uma pessoa às vezes desconhecida, às vezes nem te conhece direito, e às vezes uma palavra sua vai mudar a vida daquela pessoa. Estamos nessa terra para fazer o bem. Estamos nessa terra para levar essa água inesgotável, que você, mulher, vai conseguir encontrar ela não no supermercado, não vai precisar nem pagar, mas é em Jesus, em obedecendo a Deus, em ouvindo a voz de Deus, se tornando uma mulher sensível à voz de Deus e transbordando, jorrando essa fonte inesgotável. Porque quando você aprende
alguma coisa nova, quando você fica entusiasmada, você liga para sua mãe, você liga para uma amiga, você fala sobre aquela receita. E por que não, quando você aprende algo da Bíblia, algo de Jesus, ou a história, quando ele veio para cá, você não pode compartilhar? Tudo que a gente retém de conhecimento, quando a gente guarda, a água fica parada, a gente precisa jorrar. Por isso esse meu entusiasmo em querer jorrar. Porque quando eu tive contato, coisas mudaram, minha visão mudou, portas se abriram, coisas se acalmaram, trouxe paz, trouxe acalento, trouxe amor, trouxe paciência. Claro que às vezes, né, mulheres, na TPM às vezes a gente não fica tão paciente assim, é normal, faz parte. Mas é tão superior a todas as virtudes que vão surgindo e vão acontecendo, trouxe até a verdadeira identidade. Todas nós temos uma identidade. E quando a gente descobre quem realmente a gente para de querer aprovação, a gente para de querer likes, né? O mundo digital tá aí para dar automaticamente para o outro, para todos nós deste mundo, números e likes. Aí eu te falo, isso é uma água que vai te saciar momentaneamente, aquele prazer de estar sendo visto ou elogiado por outra pessoa, né? Que pode ser até pior que você. Ou igual. Mas você, de repente, por ego, gosta. Mas quando você, mulher, tá nessa busca, busca sua identidade, busca se conhecer, você não espera mais likes, nem aprovação. Você entende que essas coisas que o mundo te oferece são coisas que te levam à perdição. São coisas que te levam ao ego, ao orgulho, a frustrações e a ilusão também, né? Tudo que a gente cria e traz de ilusão, a gente acaba depois se decepcionando. Então, é importante estarmos aqui nesta caminhada, abertas ao conhecimento. E como eu falei no início, coisas mudam, melhoram, pessoas se afastam, faz parte, porque não são todas que estarão aí querendo entender isso, ou até se sentem confrontadas, porque chega perto de você e vê você nessa caminhada ou nessa evolução, e ou às vezes se sente confrontada e tem medo de você questionar algo, ou às vezes não tá mais na mesma frequência e tá tudo bem, faz parte. Quando a gente começa a caminhada, a gente não pede para Deus nos livrar de tudo aquilo que não nos pertence. Então depois que Ele livra, por que a gente questiona? Mas faz parte, né? Nós seres humanos somos assim. Tem um versículo pra gente terminar essa live sobre esta água que é o alimento que sacia a nossa alma inesgotavelmente, eterna, água viva, Jesus. Temos que trazer Ele para as nossas vidas, para o nosso lar. Hoje eu comecei o louvor até essa casa, né? A casa é sua. Deixa eu ver como que era mesmo. Um minuto. A música. A casa é sua. Justamente porque a gente tem que estar sempre trabalhando, orando para o nosso lar. Uma mulher espiritual. Ficando tudo preto. Normal, não tem problema. Uma mulher espiritualizada, dá um joinha se voltou pra mim. Ela observa e se atenta a tudo ao seu redor para poder abençoar todos aqueles que estão ao seu lar, no seu lar, na sua casa, enfim, ao seu lado. Vou terminar aqui com esse versículo. Voltou tudo aí? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Normal, gente. Ficou tudo preto aqui, ficou piscando. Não tem problema não. É assim mesmo, tá? Jesus respondeu em João 4, 13 e 14: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus nos entregar se tornará na gente uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por isso que a gente precisa transbordar, por isso que a gente precisa inspirar
e repassar todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente vem descobrindo. Mostra pra mim que vocês estão por aí. Tá tudo certo? Voltou? Só me sinaliza aqui, Vicky, se você estiver por aí. Bom, mulheres maravilhosas do meu Insta, obrigada por vocês me ouvirem um pouquinho. Obrigada por estarem aqui mais uma vez amanhecendo junto comigo nesta quinta-feira. Ontem eu comecei a live agradecendo o dia como se fosse sexta, gente. De manhã é bem difícil, tá? E como eu falei, tá sendo um desafio muito grande acordar às 5h30 da manhã. E se permitam em observar as áreas da sua vida, mulher, que talvez possam estar precisando aí de atenção, de amor, de acolhimento e principalmente de Jesus Cristo, para que Ele invada e para que Ele faça uma mudança e uma transformação. Quero abençoar todas vocês, tá? Que estão aqui junto comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus invada o dia de vocês hoje, trazendo muita paz. Que seja um dia gostoso, um dia leve, um dia com esperança, um dia até com surpresas. E que depois vocês me contam amanhã, tá? Surpresas. E que mande os seus anjos para abençoar o lar de vocês e todos aqueles que estão ao seu lado. E continuem fortes, firmes nessa batalha que é a batalha espiritual que o mundo está passando hoje em dia e passa. E a gente precisa ser mulheres mais sábias e se atentar a tudo isso. Obrigada, Ana Carol. Ótimo dia, viu? Para você também, para todas nós. Um lindo dia abençoado e que você tenha aí muitas surpresas ao longo desse dia e que Deus esteja ao seu lado. Então é isso, mulheres. Um beijo no coração de cada uma e até amanhã, nosso último dia, pra gente falar um pouquinho aí sobre mais um tema. Eu ainda não sei qual, tá? Depois eu vou... Eu nunca sei, senão até poderia falar pra deixar vocês aí na espera. Mas esses temas, eles vão surgindo e eu trago as anotações aqui, ó. Quem é das antigas? Adoro. E a gente depois compartilha com humildade, com sabedoria e pronta para também estar aqui aprendendo se precisar. Compartilhem comigo depois alguma coisa que vocês sentirem no coração, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até amanhã. Beijo, beijo.